Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu montei um setup de microfones para a gente testar que som a gente obtém posicionando mais ou menos todos no mesmo lugar, com a mesma distância em relação ao violão, que sonoridade a gente obtém com esses diferentes equipamentos, certo? Tem muita gente hoje que está fazendo live, está fazendo gravações amadoras, e está saindo coisa muito legal, mas se você tem dúvida sobre como obter a melhor sonoridade, a gente vai fazer as comparações aqui. Bem, eu estou usando dois microfones profissionais, certo? Um de diafragma largo e um par casado de diafragma pequeno, que ambos estão na posição cardioide, esse daqui captando mono e esse aqui captando num padrão chamado XY. E daí os outros 4 microfones que vocês vão escutar são ou de celular ou de câmera. Eu estou com uma câmera na minha mão, conversando com vocês agora. Tenho uma câmera mirrorless e tenho 2 celulares. Um deles captando direto do microfone que vem embutido nele e o outro captando pelo fone de ouvido que veio junto. Nada demais não. Normalmente nós usamos o celular para gravar o vídeo e o áudio ao mesmo tempo. Então a gente vai poder comparar qual é a diferença entre o som que está no celular longe, num microfone bem próximo ao da câmera, e comparar com o som do microfone posicionado um pouco mais perto do instrumento e mais ou menos 1 metro de distância da câmera. Eu vou tocar 2 acordes e fazer uma escala, indo até a região aguda, e é isso. Vamos lá? Então, pessoal, agora que já está tudo gravado, eu sincronizei todo o material aqui no computador e coloquei todos os arquivos normalizados com um volume semelhante para a gente não se confundir, achando que aquele som que está mais forte é o que a gente gosta mais ou que é o melhor. Na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem os segundos, os minutos de cada uma das sessões, para vocês poderem comparar, vai e volta. É bem interessante fazer essa experiência. Vamos ver esse áudio. Essas 2 cores azul esverdeadas, elas são referentes a microfones de câmeras, ok? Essas 2 cores azul escuro, elas são dos microfones de uso profissional, que estão plugados numa interface de áudio que foi gravado no computador. E finalmente esses 3 azuis aqui, mais claros, são microfones de celular. O primeiro deles, o microfone embutido, que estava aqui juntinho do próprio aparelho. Um outro aparelho igual a esse, gravando simultaneamente, com o microfone afastado da câmera e posicionado a 30 centímetros do violão. E finalmente uma outra gravação, aliás, essa corzinha aqui, laranja, que eu coloquei nos 2 finais, é um outro take, um segundo take que eu fiz. Aquele microfone que estava a 30 centímetros de mim, eu dobrei para 60 centímetros. Então, a gente vai poder perceber também essas diferenças que existem entre a proximidade do mesmo aparelho e com o mesmo microfone. Então vamos escutar a primeira gravação, saída diretamente de um microfone de uma câmera fotográfica. Segunda versão é de uma câmera de gravação de aventuras. Então, um microfone profissional.
o celular a 1 metro de distância com o microfone embutido. Um celular, mesma marca, mesmo modelo, só que com o fone de ouvido plugado e usando o microfone com uma distância de 30 centímetros do violão. O mesmo celular com o dobro de distância do microfone, 60 centímetros. E finalmente, um par de microfones muito, muito bom, gravado diretamente no software de áudio. Nesse segundo momento, eu vou mostrar as mesmas gravações para vocês, só que a gente vai olhar para um espectrograma. O espectrograma ele é organizado da esquerda para a direita, o eixo do tempo, de baixo para cima, o eixo da frequência, e a luminosidade, o grau de luminosidade, vai ser a intensidade do som. Então são 3 parâmetros ao mesmo tempo. O que nós percebemos? Lugares que tem pouca iluminação não tem som. Então essa região entre 8.000 Hz até 22.000 Hz não há informação. Regiões muito iluminadas, que nem nesse quarto acorde ou nos primeiros acordes todos, só que a frequência que vai até 400, 500 Hz, que são as fundamentais dos sons que eu estou tocando, você tem muita energia. Os segundos harmônicos, a gente começa a ter menos energia. E lá para cima a gente não só tem menos energia, como a gente tem menor tempo de sustentação. Então, os harmônicos mais agudos, eles decrescem, eles decaem muito rápido. Legal? E sobra mesmo só o ataque do som. Se a gente separar todo o ataque e toda a sustentação, e o ataque junto com a sustentação. E começou a decair, mas eu cortei o acorde na gravação antes do decaimento total. Beleza? Quando a gente tem o gráfico dividido em 2 partes, como esse daqui, significa que na parte de cima a gente tem um canal captado pela esquerda, na parte de baixo o canal captado pela direita. Essa diferença como uma localização espacial. Você sente que o violão fica mais aberto do que uma gravação mono, como essa daqui. Você percebe que a diferença é um som muito aberto no estéreo, né, que ele preenche todo o espaço, e o som mono você percebe ele só na sua frente. Detalhe importante, essa zona aqui, que quase não tem som de violão, ela continua tendo um brilho fraco. O que significa esse brilho? Significa ruído. Vamos escutar. Um ar, né? Um chiado. Então, vamos lá. E se a gente olhar
esse pequeno pedaço aqui em cima, vocês vão perceber que não foi gravada nenhuma informação acima de 20 kHz. Então, se o instrumento foi capaz de produzir isso, para cima você não teve nenhum registro. E tudo bem, a gente só escuta até 20.000 Hz, né? Tá bom. Vamos para a segunda gravação. Também uma câmera de filmagem. Perfeito. O que a gente percebe aqui? Primeira diferença é o grau de ruído que vocês conseguem visualizar, que o lugar onde não tem som, onde não tem energia no violão, tá mais próximo do escuro, né? Tá mais próximo do não som. Então, como a gente lê essa imagem? Menos ruído ambiente ou menos ruído no próprio sistema de gravação. Eu mudei agora para o microfone de diafragma largo. E aqui, como o microfone estava longe do violão, mais próximo do computador, ele deve estar captando a ventoinha do próprio computador. Outra coisa que dá para perceber, muito interessante, é o que acontece nessa região aqui e na divisão entre essas linhas horizontais. A gente tem muito mais resolução do que esse microfone da máquina fotográfica, por exemplo, que as linhas não estão mais tão bem definidas. Dá para perceber? Agora vamos para a primeira gravação de celular. Na hora você já percebe que tem muito ruído, né? E cortaram aqui o cabelinho da música. Sim, vamos escutar a gravação do celular a 1 metro de distância do violão. Legal? A gravação do celular com a câmera a 1 metro de distância, o microfone a 30 centímetros de distância. Muito interessante aqui a gente perceber a proporção entre graves e agudos. Repara só como você tem muito mais brilho nas frequências abaixo de 400, 500 Hz em comparação às frequências mais agudas. Muito mais definição no grave. A gente está trabalhando a 30 centímetros de distância. O mesmo celular gravando a 60 centímetros de distância, no meio do caminho mais ou menos entre a câmera do primeiro celular e o microfone do segundo celular. E a última gravação, essa aqui foi feita com um par de microfones muito, muito bom. Isso. E eu vou passando de um para o outro e deixar esse ciclo acontecer um pouco.
No episódio que vem, eu vou fazer uma versão mixada de todos eles. O melhor que eu conseguir chegar na mixagem, que é a pós-produção, e a gente vai comparar os arquivos mixados, o que eu devo fazer com cada um deles para obter o melhor resultado. Deixe seus comentários, o que vocês acham de cada uma dessas gravações? Não é possível a gente melhorar a sonoridade de uma gravação de celular trazendo o microfone mais próximo? Muito obrigado por terem assistido e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.